Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o continente americano, apresentando algumas das características gerais sobre ele. Bem, o continente americano é esse que aparece destacado no mapa com a cor vermelha. Esse continente apresenta uma grande extensão latitudinal, ou seja, ele tem uma grande extensão no sentido norte e sul. O continente americano é o único que atravessa todas as zonas climáticas, com exceção da zona polar antártica. Esse continente é atravessado pela linha do Equador e pelos trópicos de Câncer e Capricórnio. Isso indica para a gente que vamos ter nesse continente uma imensa variação de climas e paisagens entre os países que formam esse continente. Teremos nesse continente a presença de pelo menos 10 tipos de climas, que são eles, que vão desde o polo, que vão desde o polar, no extremo norte do continente, ao semiárido aqui no Nordeste brasileiro. Há ainda climas de montanha, climas mediterrâneos, temperados, tropicais, climas subtropicais, climas equatoriais, entre muitos outros climas. Aqui aparece mais uma imagem, um pouco mais detalhada do continente, nesse mapa aí que aparece para vocês. Esse mapa que aparece aqui na tela agora mostra com mais detalhe os países que formam esse continente. Vamos falar agora algumas características gerais sobre esse continente. Bem, ele é o segundo maior continente do mundo, perdendo apenas para a Ásia. Outro ponto importante que podemos falar sobre ele é que a maior parte das terras desse continente está localizada no hemisfério norte. Mas ele também conta com porções de terras nos hemisférios sul e ocidental. Esse continente, falando da característica dele, né? Esse continente é banhado pelos oceanos Atlânticos no lado leste e banhado no lado oeste pelo Oceano Pacífico e no norte pelo Oceano Glacial Ártico. Partindo agora para falar sobre algumas características populacionais da América. Bem, o continente americano tem uma população que chega em torno de 1 bilhão de habitantes. Sendo dessa forma, ele sendo o terceiro mais habitado continente do mundo, ficando apenas atrás da Ásia e da África. Ele contando dessa forma, com 14,2% da população mundial vivendo no continente americano. Algumas outras características dele a respeito da população são outro aspecto sobre a população é que a população é uma população essencialmente urbana, tendo mais de 78% da população desse continente vivendo nas cidades. Uma característica importante entre os países que formam esse continente, ao todo são 35 países que formam esse continente e 16 colônias. Entre esses países que formam esse continente são marcados por uma grande diferença socioeconômica. Partindo para outro ponto agora, falando sobre as formas de regionalização que podemos ter nesse continente, que podemos fazer nesse continente. Aqui vamos destacar a regionalização do continente ou divisão, seguindo dois critérios.
o critério geográfico e o critério sociocultural.